Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pod Câmara Pomerode. O tema desta edição é sobre o homem que se cuida. Será uma conversa aberta, sem tabu, sobre a saúde do homem. Eu sou a Moira Petrucci e no episódio de hoje teremos uma conversa sobre a prevenção do câncer, a saúde emocional e sobre a rede masculina de saúde. Quem conduzirá o episódio é o vereador Jair Kleber, ao lado de convidados muito especiais. Acompanhe. Eu sou Jair Kleber, vereador dessa cidade, e como uma pessoa que atuou por mais ou menos 10 anos na área da saúde, dentro do hospital, eu defini o tema desse podcast pela sua importância e também para a gente marcar a abertura do Novembro Azul, que é um mês dedicado à prevenção da saúde do homem. Um dos nossos convidados é uma pessoa muito atuante na promoção da saúde masculina aqui na nossa cidade e também no estado. Ele é o presidente da Rede Estadual de Saúde do Homem de Santa Catarina, uma entidade que atua diretamente na prevenção, no acolhimento e na conscientização dos homens para o cuidado com a saúde. Seja bem-vindo, Ademir Henschel. Boa tarde, Jair. Tudo bem? Boa tarde, público que vai nos assistir em breve e ouvir a nossa mensagem direcionada aos homens, principalmente, né? E como o Jair já falou, eu sou o atual presidente da Rede Estadual Saúde do Homem, que foi fundada aqui em 2022, aqui em Pomerode. Nós temos aqui a honra de ser a sede e a origem da Rede Estadual Saúde do Homem, né? E o nosso foco é realmente a saúde do homem, de uma forma bem abrangente. É o que a gente leva de mensagem para que a gente consiga gerar nos homens a conscientização e depois a prevenção o ano inteiro, não só em novembro, que o ano tem 12 meses, né? Mas a gente parece que só fala da saúde do homem em novembro. E também está aqui com a gente o secretário da Rede Estadual da Saúde do Homem. Seja bem-vindo, Tarcísio Gerolete da Silva. Muito obrigado, Jair. É uma satisfação estar aqui e agradecemos o espaço e mais a possibilidade de divulgar não apenas o trabalho que a RESH faz, mas principalmente como um outro ponto de despertar, né? A gente, enquanto instituição, como o Ademir falou, jovem, né? Não, na verdade nem jovem, é criança ainda, né? A gente mal estamos andando, né? Com as próprias pernas. Mas é muito positivo quando a gente tem essa receptividade e esse espaço para que a gente possa tratar de um tema que é tão presente em nossas vidas, mas, falando de população masculina, ignorada. O Ademir colocou, a gente conversa sobre saúde do homem em novembro, mas o homem morre todo mês, o homem deixa de se cuidar todos os meses, e aí o resultado é que a mortalidade masculina é superior à mortalidade feminina, por falta de prevenção. Então, obrigado pelo espaço, pela possibilidade que a gente tem de conversar sobre um tema tão latente. Legal. E para começar, então, eu gostaria de pedir, que você, Ademir, nos contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia, a história da Rede da Saúde do Homem, que você já disse que foi aqui em Pomerode, no ano de 2022. Da onde veio a ideia de também trabalhar, de fundar uma rede dedicada à saúde do homem? E qual o principal objetivo que se teve ali na época da criação, da fundação? Para que serviria então essa rede que a gente está tendo aqui a possibilidade de conversar hoje? Na verdade, o grupo que começou esse trabalho foi quase que dirigido pelo Tarcísio, lá já antes da Covid. A Covid é que deu uma parada no processo. Eu entrei mais no finalzinho. Então, eu até peço que o Tarcísio faça essa parte do histórico. Eu acho que é mais pertinente, porque ele foi um dos incentivadores e que proporcionou que esse grupo hoje existisse. Na realidade, né, Ademir, Jair, nós homens normalmente percebemos que os homens que estão ao nosso redor muitas vezes partem mais cedo do que as mulheres.
E é interessante que a gente está no espaço aqui na Câmara. Uma das pessoas que nos motivou a constituir um grupo que pensou em tratar desse tema foi um cara que trabalhava aqui e durante um tempo trabalhava nessa sala onde nós estamos, chamado Mário Gold-Lichfeld. O Mário acabou falecendo em 2019 por um problema cardíaco, né? E aí um grupo de amigos acabou pensando em por que não fazer alguma coisa para nos conscientizar a respeito da possibilidade que nós temos de ficar aqui mais tempo. Porque talvez se o Mário tivesse se cuidado um pouco melhor, se meu pai tivesse se cuidado um pouco melhor, se os meus avós tivessem se cuidado um pouco melhor, eles teriam permanecido mais tempo conosco. E aí dessa ideia de um grupo de amigos, descobrimos aqui em Jaraguá do Sul que existia uma rede nacional de saúde do homem. E aí pensamos em criar uma rede estadual, uma rede municipal de saúde do homem, depois de contato com o pessoal de Jaraguá. Formatamos essa rede municipal, alugamos uma sala aqui pertinho, só que veio a pandemia. E aí veio a pandemia e depois, no final da pandemia, surgiu a possibilidade de remodelar esse grupo, para trabalhar, quem sabe, não só mais em Pomerode, mas um projeto maior. E aí nós pensamos em pessoas que tivessem uma visão mais abrangente, né? E aí o Ademir é uma dessas pessoas, que tem esse olhar de atuação social, né? O Ademir já tem uma experiência, o que o Ademir tem de experiência de trabalho social, eu tenho de vida. Menos um pouquinho. E aí pensando em pessoas com essa visão social, né? Com essa visão de responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos, né? Formamos um outro grupo e aí com um outro viés um pouco mais ousado, que era não apenas trabalhar em Pomerode, mas não apenas criar uma célula aqui, mas também desenvolver núcleos em outros locais. E aí pessoas como o Ademir acabaram não apenas vindo e contribuindo, mas acabaram se tornando pilares dessa estrutura. Legal. Assim como você falou, né, quando a gente fala em saúde do homem, né, o homem, a tendência é que o homem realmente faleça antes, muitas vezes por falta de cuidado disso tudo, né? Talvez precisa se derrubar alguns estigmas, medos, né, e a própria desinformação. Tanto faz quem vai me responder aqui, mas por que será que ainda existe tanta resistência entre os homens em procurar um médico, expor os seus problemas, ou até mesmo fazer exames, ou conversar sobre assuntos relacionados à saúde masculina? Vamos dividir. Fiquem à vontade. Porque a gente já conversou em muitos ambientes, entre nós também. Na verdade, é um fator cultural. Isso. O homem é super. O homem não fica doente, o homem não precisa ao médico. Por que eu vou ao médico procurar doença? É o que a gente enfatiza depois nas nossas palestras. Vá lá descobrir cedo, que aí com melhorar o infantil... O que a gente ouve? Quem procura, acha, então não procura. Quem procura, acha. Então, assim... descobre à tarde. Isso. E uma outra coisa que é cultural, né? É que o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de admitir que ele tem necessidades. Tá aqui no nosso DNA, talvez desde todas as eras, né? E é difícil derrubar isso. E a gente vai crescendo, o homem não chora, o homem não faz isso, o homem não faz aquilo. Isso vai martelando o nosso cérebro e a gente vai... E tem gente que tem muita dificuldade de perder isso. Ele não consegue mais enxergar que o mundo mudou, que hoje nós temos acessibilidade à medicina avançada, que pode prolongar, como o Tarcísio falou, o nosso tempo de estada nesse planeta, né? Em média, nós partimos 7 anos antes que as mulheres, é muito tempo. E isso está na gente. Então a gente tem, o homem não gosta de admitir que ele tem uma fragilidade, né? Parece que eu sou frágil, né? Isso, aparentemente isso representa uma falta de masculinidade. Exato. Quando não é, na verdade, é uma falta de cuidado, né? Exato. Então, assim, é duro, né? Vamos fazer uma pergunta que a gente sempre faz nas palestras. Vamos lá. Quanto tempo tu leva para fazer a revisão do teu carro?
Muito tempo eu sou relaxado com o meu carro, assim como eu sou relaxado com a saúde. Isso Mas, que eu já trabalhei em hospital. Mas aí, Jair, se apitar, né, o exemplo que a gente sempre dá, se acende a luzinha no painel do carro, tu faz o quê? Preciso levar no mecânico, não é isso? Nossa primeira reação é, pô, vou levar no mecânico. Mas tu sentiu aquela pontadinha, sabe? Aquela falta de ar, tu faz o quê? Faço nada, eu sou um pó. Vou esperar mais uns 2 dias para ver se piora, né? Ou então esperar que a mulher pegue pela orelha e leve. O quadro não é? O quadro é assim, praticamente em todos os locais, porque nós somos negligentes. Em quase toda casa tem a mesma história. Porque na verdade nós, aparentemente, somos bons em cuidar dos outros, mas nós não somos bons em cuidar de nós mesmos. Nós somos mais atentos se o carro está precisando de alguma coisa, se o cachorro... Vou levar no veterinário. Agora, aí eu posso esperar um pouquinho mais. E aí, quando tu percebe, pode ser tarde demais. Pode ser tarde. E eu tenho acompanhado vocês pelas redes sociais, né? Mas eu gostaria que vocês detalhassem aqui um pouquinho como é que a rede tem trabalhado essa questão para romper o silêncio, para conscientizar o público masculino da necessidade de, em tempo, procurar se informar, em tempo, procurar fazer exames, procurar um médico para fazer aquele check-up para ver se está tudo certo, para não deixar agravar. Como é que a rede tem trabalhado isso? Bom, como nós somos uma rede estadual, nós não atuamos em um determinado município. Nosso foco é o estado, né? E isso dificulta um pouco essa ação. Então, quando nós nascemos, nós olhamos um para o outro, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Já que agora nós não somos municipal, nascemos estadual. Então nós traçamos alguns objetivos e um deles foi fazer palestras durante o ano, onde é requisitado e muito forte, a gente é solicitado pelas empresas, entidades, e a gente vai lá fazer as palestras, onde nós temos a oportunidade de focar o assunto saúde do homem, desmistificando que a saúde do homem é só cuidar da próstata. Posso dar um exemplo? Por favor. É que nós, em geral, temos um conceito errado de saúde. Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, é bem-estar físico, mental, espiritual, que nós já acrescentamos. Isso. Então, assim, saúde é diferente. Físico, saúde, né? Não é só a ausência de doenças. Você está brigando com a esposa, está brigando com o vizinho, isso demonstra que você não está saudável. Então, quando a gente leva nas nossas abordagens saúde, é de uma forma macro, é tentando demonstrar que saúde tem a ver com bem-estar. A gente fala muito pouco de doença, a gente fala de mudança de comportamento, mudança de hábitos. E para isso, primeiro é necessário conscientizar. E isso não se faz por uma cartinha, uma carta circular interna, isso é falando. Essa oportunidade que nós temos aqui hoje vale ouro. Sim. Ela vai atingir muitas casas. E as pessoas acham que falar de saúde do homem é só depois que ele já é idoso. Sim. Quando nós vamos envelhecer, nós vamos colher o que nós fizemos de bom e não tão bom com o nosso corpo. E o corpo cobra, né? E aí, para ilustrar o que está dizendo, Ademir, as nossas abordagens, a forma de conscientização, de palestras, elas vão desde fábricas, órgãos públicos. A gente foi, há algum tempo, dar uma palestra num colégio, onde um dos nossos voluntários, ele foi falar para os adolescentes sobre saúde mental, vinculando ao uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Tudo quanto é coisa. Por quê? Porque a nossa ideia é justamente que não tem limitação para você conscientizar. Eu fui na Melk ano passado, né? E aí o pessoal diz, mas aqui a faixa etária é tudo de 60 em diante, vai fazer o que aqui? Não, nunca é tarde para começar, e todo mundo que tem aqui tem filhos, netos. Então, todos os locais onde nós podemos semear essa mudança de cultura, nós levamos a nossa mensagem. Quando a gente fala em câncer do homem, hoje ainda a gente pode dizer que a principal causa
O que mais atinge os homens quando se fala em câncer é o câncer de próstata? Ou sei que a rede, como já foi dito aqui, ela atua não somente, o foco não é o câncer de próstata, né? Podem vir outros cânceres também, como também vocês atuam no bem-estar, na saúde mental e tudo mais, né? Mas hoje ainda o câncer de próstata lidera o número de morte por homem, por doença? Os cânceres é o que mais nos mata. Eu tive ontem num simpósio lá em Lages, primeiro simpósio de oncologia, que foi muito legal, com várias rodas de debate com pessoas que vivem o problema saúde no nosso estado. É um pouquinho até assustadores. Nós hoje temos acessibilidade a muitas coisas e nós, eu não sei se ignorância não é no caso de ser, é no caso do desconhecimento. Mas a ignorância no sentido de desconhece, né? De desconhecer. Então, a falta de informação leva homens e mulheres. Eu fiquei até, sim, mulheres. Sim, as mulheres também não vão tanto ao médico quanto a gente imaginava. Embora seja mais do que os homens. Sem dúvida. 10-0 para elas. Certo. 10-0 para elas. Mas aí, posso emendar aqui? Por favor. É interessante porque, assim, eu sou advogado. Eu não sou da área da saúde, né? E quando eu comecei a me aproximar desse conhecimento, né, quando a gente criou esse grupo, eu, ignorante, para mim o câncer de próstata, por exemplo, a maior parte, se não a totalidade dos casos, era de origem genética. E aí depois, quando eu comecei a estudar, eu entendi que não é. A maior parte das causas de câncer de próstata, assim como de outros cânceres, assim como de outros fatores que mais matam os homens, não é genética. O que mais mata o homem é doença do aparelho circulatório, infarto, AVC. A segunda maior causa, acidentes. Depois vem os cânceres. E a maior parte das causas estão relacionadas aos hábitos. E todos nós sabemos disso. Alimentação, consumo excessivo de álcool, vida sedentária, tabagismo. A gente sabe disso, mas nós somos o quê? Falta de prevenção, mas nós somos negligentes. É que isso também não acontece comigo, né? É só com vocês. Claro. Né? Então, eu tô na boa. Mas, de novo, é geral. Se nós fizermos uma enquete dos meninos que estão aqui, o comportamento é o mesmo. É o mesmo. E o mais difícil é que a gente fala para nós mesmos, mas é difícil mudar o comportamento. Porque está arraigado. A gente esse ano vai pela terceira ou quarta vez, hoje eu agendei ainda na mesma empresa. Quarta vez, na mesma empresa. Quarta vez, e aí eu vou fazer isso de novo. Eu vou estar lá no dia 11, 13. Eu sempre, quando eu vou lá nos anos subsequentes, eu pergunto assim, escuta, quem me ouviu aqui ano passado? O pessoal levanta a mão. Aí eu pergunto, quem mudou alguma coisa de lá para cá? Olha, sinceramente, em todas as palestras que já pude fazer e nós como rede já fizemos, a grande maioria ninguém fez nada. Mesmo repetindo a palestra lá, é interessante isso. Como é difícil mudança de hábito, porque mudança de hábito significa você se abster de algumas coisas, você tem que mudar. Será que eu quero abrir mão de comer aquela gordurinha da costela? Eu falo o seguinte, né? Desculpa, eu falo o seguinte, ó, você não precisa deixar de tomar uma cervejinha, você não precisa de deixar de comer aquela costela com gordura ou uma picanha. Agora precisa comer 2-3 quilos, precisa tomar uma dúzia de garrafas de cerveja. Por que uma ou duas não satisfazem num domingo inteiro? Não, então é muito difícil. Aí tá ficando agoniado. É muito difícil. Tô brincando. Mas isso vale para as mulheres também. Sim. Né? Nós tivemos uma geração aí no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que ela parou de fumar.
Hoje voltou isso com tudo. Sim, entre a juventude e o cigarro isso tá voltando com voltou. uma força muito eletrônica. E principalmente o eletrônico, que agora é proibido, né? E ele é 4, 5 vezes mais letal do que o cigarro comum. Nós sabemos disso. Quanto mais proibido, Mais atrativo, né? Mais atrativo para a pessoa, né? Tudo que é proibido eu gosto de burlar, né? Quando se fala aqui em mudança de hábito, né? Me veio à mente aqui, fugindo totalmente do tema, a gente está chegando no final do ano. Quantas pessoas se comprometeram a chegar no final do ano, no Natal, com o corpinho em dia? Agora não adianta mais, né? Porque o final do ano está aí, daí vou fazer isso no ano que vem. Deixa para o ano que vem. Mas por que não adianta, né? Mesmo que eu não tenha o corpo desejado lá em dezembro, né? Mas já adianta começar. Que tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ter um começo. Mas aí tu tocas num ponto que pra gente é muito sensível. A mudança de hábitos tem a ver com a forma como eu penso. A gente trata dessa abordagem, né, do comportamento, da questão mental, porque o físico, na maior parte das vezes, reflete o aspecto mental, o que eu estou pensando, o que eu estou, como eu estou pensando, eu acabo manifestando no agir. Então, esse padrão de comportamento, de pensamento, é que nós temos que cada vez mais repensar enquanto homens. Mas vamos falar um pouquinho de Novembro Azul. A rede tem alguma programação agora para esse mês de novembro? Uma programação especial, sei lá, distribuição de folders, palestras. Sei que palestras vocês fazem, né? Mas prevenir a saúde é o ano todo. Mas o novembro é dedicado para isso. Inclusive foi um projeto aprovado aqui, né? Esses dias eu homenageei aqui o professor Nelson Fischer, ex-vereador, que foi um dos precursores aí do projeto Novembro Azul. Então, o novembro é destinado à saúde do homem, assim como o outubro é o mês da gente lembrar com mais força a saúde da mulher. O que temos programado para novembro? Novembro Azul, ele tem realmente a força nas palestras, né? Talvez o povo aí que nos ouve não sabe, mas nós temos uma rede municipal em Orleans, já funcionando. Nasceu 1 ou 2 meses depois da gente, já foi um trabalho da rede nacional na época. Tem uma rede municipal em São João Batista, que, graças a Deus, agora ela está começando a se movimentar, também com atuações, com panfletagem, com palestras, com idas em alguns locais para falar de saúde, participar, às vezes, junto com a rede feminina, nossa madrinha, né? Então, assim, a gente tem esse trabalho. Aqui em Pomerode tem um grupo, que o Tarcísio está liderando aqui desde que a gente viu que para dar conta a gente precisava ter alguém que tem menos tempo, menos disponibilidade de tempo para sair de Pomerode, eles fazem aqui dentro, e os demais da estadual tentaram fazer alguma coisa fora de Pomerode. Nos outros municípios temos convites, já fizemos várias entrevistas em rádios, gravamos podcasts já ao longo desses anos. Tivemos uma oportunidade muito legal ano passado, fazer uma live dentro do sistema da Fiesc. Foi muito legal, junto com a rede feminina, presidente, e foi um bate-papo mais ou menos assim, que abrangeu milhares de funcionários da Fiesc, pelo Estado, né? O teu questionamento é importante, para que a gente possa desenvolver também um outro raciocínio. Agora, em novembro, nós temos várias palestras já agendadas, e contatos com jornais aqui, locais, enfim, várias atividades previstas vão ser divulgadas, mas é muito importante nós entendermos, e aí fica o nosso pedido, né, para que aquelas empresas, órgãos públicos, escolas, nos chamem também durante o ano, porque, de novo, a gente volta. Nós somos um número pequeno de voluntários para trabalhar na Hash, e um número pequeno, de 10 hoje, mais ou menos, aqui em Pomerode. Então, para que a gente possa se desdobrar no novembro, para atender o número de palestras, ano passado foram mais de 1.000 pessoas que assistiram as palestras, nós tivemos em 30 e poucos locais. Só para dividir em 10 é bem complicado. Então, tem empresas como, por exemplo, hoje eu agendei 6 palestras numa empresa só. Horários diferentes. Começa às 5 da manhã e vai até às 22h30, 23 horas.
Então a gente não consegue, com as mãos que tem, dar conta de todos que nos procuram em novembro. Então o nosso pedido, o nosso convite a que eles estão nos ouvindo é que chamem esse grupo daquele primeiro olho, mas também chamem a Hash. Durante o ano a gente tem ido ao Mocipate e é bem legal porque daí nos dá um espaço maior para que a gente possa levar também essa conscientização. Então, além das atividades de novembro, contem conosco durante o ano inteiro. Legal isso. Eu acho que já foi falado aqui um pouquinho, mas assim, quando o homem deve começar a se cuidar e que exames que seriam importantes e com que frequência ele deve fazer esse tipo de exame ou consulta? Posso começar e termina? Pode ser. Não tem idade para o homem começar a se cuidar. Eu sempre faço o seguinte comparativo. A minha esposa levava a minha filha no ginecologista desde cedo. Aí um dia eu apareci lá com o João, meu filho, né? Apareci no pediatra. O João devia ter uns 9, 10 anos. O João já era alto. Hoje com 15 ele tem 1,80 m e poucos, né? E aí eu apareci no pediatra, o João com 9, 10 anos. O pediatra perguntou assim: o que deu com o João? Eu falei: acho que nada, né? Não, mas você veio consultar por quê? Fazer um check-up. Aí ele falou assim: nossa, mas é incomum isso, as mães trazem as meninas, mas os pais não trazem os meninos. Aí como é que a gente quer que depois os homens se cuidem se nós não ensinamos desde cedo a se cuidarem? É um processo. Então, me parece, né, a nosso ver, não há uma idade para que os meninos comecem a se cuidar, que os homens comecem a se cuidar. Ontem. Por quê? Porque, como o Ademir colocou, quanto antes a gente começar a plantar, melhor a gente garante a colheita. Claro. Né? A idade avançada é o reflexo do que fizemos e não fizemos conosco mesmo, né? Então, nas palestras eu também consigo ou falo para o pessoal: gente, a grande parte aqui na nossa região trabalha com empresas que têm a medicina do trabalho ou, no mínimo, alguma coisa nesse sentido, para quem ainda não precisa de médico, né? Mas todas têm que fazer o tal do exame periódico. Eu digo: gente, normalmente o pessoal está lá com a enfermeira ou até o técnico de segurança e não sei. Eu digo: gente, olha aqui, olha o que vocês têm na mão. Ah, mas eu tenho 20 e poucos anos. Vou no raciocínio do Tarcísio. Você não precisa fazer 50 exames. Pergunta para o seu médico o que é pertinente para a sua idade e com o que você sente, e conforme o que vem do lado genético. Isso. O lado genético, ele é um sinal amarelo, temos que levar em conta, mas assim, mas o médico vai dizer: tá bom, eu vou medir a sua pressão, você vai fazer um exame de sangue A ou B para a gente ver como é que está o teu colesterol, porque não precisa ser de idade para ter problema de colesterol, às vezes ele é genético, né? E você vai começar a cuidar disso, você forma um histórico. E a cada ano que vai passando, quando algum parâmetro fugir um pouco, vai dizer: agora nós vamos fazer mais 1 ou 2. E você vai fazendo o seu histórico médico. Eu posso dar um exemplo? Eu vou ilustrar isso. Eu tenho 52, fiz 52 no sábado. E no começo desse ano eu fui consultar com uma geriatra. Como assim geriatra, com 50 anos? E aí a explicação que ela deu, e eu repasso, é assim: quando você sabe que você vai para o deserto, você pode se preparar para chegar lá, ou você pode dizer: não, no dia que eu tiver que ir eu vou, ponto. Só que se você se prepara, você sabe as condições que você vai encontrar. Se você não se prepara, você vai chegar lá e vai reclamar: é quente de dia, é frio de noite, não tem água, e assim por diante. Então, envelhecer é mais ou menos nesse sentido. A gente começar a se cuidar agora, pensando em como é que eu vou chegar lá. Quanto antes eu começar a me preparar, melhor eu vou chegar nessa fase. Certo. É isso aí. Quando a gente fala em câncer de próstata, né, eu acho que a prevenção, né, salva vidas. E uma das formas mais comuns, talvez, da prevenção é o exame de toque, né?
vocês diriam para quem tem preconceito ou medo do toque retal? Olha, às vezes a gente aprendeu uma coisa, né? Que bom, né? Estudando para poder palestrar, né? Eu já fiquei idoso com os médicos que me atendiam dizendo assim: olha, o exame de PSA é suficiente. Temos urologista no grupo, ele disse: não, senhor. 20% dos cânceres de próstata o PSA não pega. Ah, mas por que, doutor? Medicina ainda não explica. Então, senhores que estão ouvindo a nossa palestra e a comunidade que está nos ouvindo, você vai brincar com 20% de chance? Ou vai puxar para 100% e vai fazer o toque retal? 20% vem por ali, a chance, não quer dizer que é, mas a chance aumenta de você ter uma prevenção, né? Agora, quando você vai começar, aí vamos falar, a primeira pergunta que você fez lá no comecinho, né? Qual é a idade? A idade que os médicos urologistas sugerem é ali dos 45, hoje em dia estão querendo baixar para 40, você tem que levar em consideração se tem histórico familiar, porque aí você tem que ir antes. 10 a 15% do câncer de próstata ele pode ser hereditário, mas 85 ou 90% você faz e produz com seus maus hábitos. É aí que está, né? Então você vai fazendo os exames regulares, o próprio médico, até um generalista, ele vai acompanhando, e a hora que fugir algum parâmetro ele vai dizer: agora você vai para um médico especialista nesse negócio aí. Então não tem uma idade assim, é 20, é 30, é 40, não, cada um é cada um, mas depois dos 40 é bom começar a falar com o médico, e ele vai dizer se precisa fazer ou não, né? Isso, ele vai orientar. Não é, tem que ser, não. E aí o que a gente lamenta, eu tenho 2 amigos que faleceram de câncer de próstata. O que a gente lamenta é que muitas vezes o homem não morre do câncer de próstata, ele morre do preconceito, que está nele mesmo, né? Pensar que muitos poderiam estar aqui mais tempo, mas por conta de um preconceito tão infantil, né, acabam negligenciando num cuidado, um exame tão simples, um exame tão, né, básico, não retira a masculinidade de ninguém. O que infelizmente nos mata muitas vezes é o nosso preconceito. Esse é o grande fator que é o nosso objetivo, desmistificar para ver, né? Eu costumo perguntar para a plateia sempre assim: quem é casado? Quem de vocês já falou com a sua esposa como foi o exame ginecológico dela? Que ela vai fazer todo ano, pelo menos uma vez por ano eles fazem. Vocês já perguntaram para ela como é que é? Aí ninguém fala sobre isso, como também não vai falar do toque retal, né? Eu digo: cara, se vocês falarem com elas, vocês vão ver que vocês, com esse tabuzinho, porque vai ter o toque retal aí, que é uma coisa de segundos, quando você acha que o médico vai começar a dizer pode se vestir, é assim, né? Mas você prefere morrer depois, ou sofrer muito, porque nem sempre morre, mas ele vai ser um tratamento invasivo, dependendo da época que é descoberto, já é invasivo, aí vai ser caro, vai ser doloroso. Ele vai incomodar a família. E vai mexer com vai se sentir também mal por estar tirando toda a família do contexto. Sim. Então é isso. Nós temos que desmistificar o que concerne saúde do homem, e não só achar que é a próstata. Tem o coração, tem o colesterol, tem a pressão alta, agora está vindo bastante coisa com doença respiratória, que na verdade sempre teve, né? Vou só abrir um parêntese: o estresse, que é necessário, mas às vezes o volume excessivo também nos leva a uma série de enfermidades. Sim. Ou seja, tem muita coisa para a gente olhar e não ficar passivo, né? Sim. Gente, o papo está muito bom, a gente poderia ficar aqui por horas conversando. Se deixar nós dois. Se deixar, Mas eu queria que, junto com a mensagem final de vocês,
vocês também explicassem ao público, aos empresários principalmente, como é que faz para ter acesso à rede estadual, municipal aqui da saúde do homem, né? Como faz para ter acesso, para solicitar as palestras, se alguém tiver interesse em integrar o grupo, né? Que hoje o Tarcísio falou, somos, não sei se foi o Tarcísio, se foi o Ademir, somos mais ou menos 10 voluntários aqui. Como é que faz para procurar vocês, para mostrar interesse em participar desse grupo? Eu vou para o Ímpar. Pode? Começa por Pomerode, depois eu falo. Eu penso assim, e esse é uma das nossas maiores dores, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela tem um número expressivo de voluntárias, e é lógico, né? A gente não se compara a elas são a nossa inspiração, mas elas têm quantos anos, Ademir? 64. 64. Nós temos quantos, Ademir? 3 um pouquinho. Pois é, então não dá pra gente comparar, mas a Rede Feminina tem uma disponibilidade muito maior de voluntárias, e aí a minha esposa é voluntária da Rede Feminina, a esposa do Ademir também. O perfil das mulheres, das voluntárias da Rede Feminina, é diferente do perfil, da maior parte do perfil dos nossos voluntários. No nosso grupo, nós temos advogados, funcionários públicos, engenheiros, me ajuda, Ademir. Médicos. Não, aí dizer até médicos, né? Porque são a menor parte. Tem empregados, né? Isso, que cumprem o horário das empresas. Né? Então, assim, nós temos um volume muito pequeno de voluntários, seja no grupo de Pomerode, seja para trabalhar em nível estadual, e não tem pré-requisito. Tem que ser da saúde? Não, absolutamente não. Porque, de novo, a gente não trabalha com aquela saúde naquele conceito tradicional. Então, nós precisamos de voluntários, nós precisamos de pessoas que se disponham a doar um pouquinho do seu tempo para conscientizar, para levar essa mensagem de que, quando a gente está aqui falando, a perspectiva é de que a gente possa plantar nas pessoas que nos ouvem uma semente de transformação, para de repente cuidar melhor do seu filho, de si mesmo, do seu pai e assim por diante. Então nós precisamos de homens interessados em participar, não precisa ter nenhum pré-requisito, não tem nenhum tipo de nível de escolaridade, formação, não. Boa vontade. Boa vontade e disposição. Né? Não toma muito tempo, não tem reuniões mensais de 1 ou 2 horas, não. A gente tem reuniões de alinhamento eventuais. Quando ocorre o Novembro Azul, que tem uma demanda maior, aí sim a gente distribui as tarefas aqui em Pomerode, no estado também, né, Ademir? Então, a gente precisa de mais mão de obra. Aqueles que tiverem interesse, nós deixaremos nosso contato contigo, pode entrar em contato com o Ademir, comigo. Aqueles que quiserem, de algum modo, levar a nossa reflexão. Eu não gosto da palestra porque parece que a gente se coloca num patamar. Não, a gente está no mesmo nível. É uma conversa. É uma conversa, porque assim, aqui, né? Eu sou leigo tanto assim quanto aqueles que me ouvem, né? Então eu não me coloco numa posição superior, pelo contrário. Eu estou tentando me conscientizar melhor. Toda vez que eu falo, eu ouço, né? Então, assim, as empresas, os locais que queiram nos chamar, basta nos contactar. A gente tenta programar na nossa agenda, se não é agora em novembro, mas durante o ano. Nós não temos limitação, tem que ter 50 pessoas, 30 pessoas. Nós fizemos abordagem de 100 e poucas pessoas. E já fizemos palestra de 4, 5 pessoas. Sim, está tudo certo. Né? Então, o importante é chegar. O importante é levar essa informação. A gente parte do princípio que se a gente conseguir atingir uma pessoa no sentido da mudança, isso, já teremos cumprido o nosso papel. Valeu aquele encontro. E eu vi que também tem a rede social, né? Sim. Pode acessar a rede social, a Rede Estadual da Saúde do Homem, né? Que é o RESH/SC, procurando ali para se informar um pouco mais e entrar em contato ali que vocês, né? Sim. Gente, foi um prazer ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. E eu acho que o conselho final que a gente pode dizer aqui para cada um: cuide-se, converse, procure um médico. Prevenção salva vidas, inclusive a sua, né? A minha, a sua, a de todo mundo que está nos acompanhando aqui. E esse foi o podcast Homem que se Cuida. Quem puder
compartilhe este episódio aqui para que ele chegue na maior parte possível das pessoas que você gosta, que é teu amigo, que você sabe que precisa mudar os seus hábitos, né? Os filhos que estão assistindo, passe esse episódio, né? Assista junto com seus pais. Os pais passem a assistir esse episódio junto com seus filhos. As mulheres, principalmente, deem um puxãozinho de orelha aí, né? Nos seus maridos, porque o que todo mundo quer aqui é viver com saúde por mais tempo, junto de quem a gente ama, né? Perfeito. Então foi um prazer estar aqui com vocês e quem sabe a gente consiga adiante aí repetir mais conversas produtivas como esta. Nós é que agradecemos esta oportunidade e sempre que for conveniente e a gente puder contribuir, nos contate que a gente virá. Então fica um compromisso aqui de até breve. Até breve. Muito obrigado. Muito agradecido. Gratidão.